Olá, pessoal. Nós estamos estudando as famosas reações de eliminações. Lembrar que as reações de eliminação são usadas para sintetizar, para produzir determinados compostos. Nós utilizamos a desidratação de álcool para produzir alcenos, chamado desidratação intramolecular. Nós produzimos éter através do álcool pela desidratação intermolecular. E também produzimos os anidridos, chamados anidridos ácidos, através dos ácidos carboxílicos, pela desidratação intermolecular. Mas não pense em você que a reação de eliminação que existe na química orgânica é só desidratação. Não. Nós podemos ter reação de eliminação em haletos de alquila. Professor, o que são haletos de alquila? Ora, você sabe muito bem que haletos são os halogênios. São flúor, cloro, bromo e iodo. E alquil são os radicais alquilas, como radical metil, como radical etil, propil e assim sucessivamente, né? Então, falar um haleto de alquila é um halogênio preso num hidrocarboneto. Então, cloreto de metila, que pode ser chamado clorometano, né? Cloreto de etila, que pode ser chamado de cloretano. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um haleto orgânico aqui, vamos utilizar o cloreto de etila, também chamado de cloroetano. Ok? Ora, se nós fizermos uma reação de eliminação, nós vamos utilizar a eliminação através do halogenidreto. O que vai sair daí é o cloro junto com o hidrogênio. Só que a gente precisa ter um catalisador especial. Ah, eu já sei, professor, é o ácido fúrico. Não. O ácido fúrico a quente, ele é um desidratante universal. Então, ele é o catalisador das reações de desidratação. Então, a desidratação do álcool, a desidratação do ácido, aí vai ser através do quê? Do ácido fúrico. A 140 para desidratação inter, a 170 graus Celsius para desidratação intra. Mas aqui não. Aqui nós usamos um outro tipo de catalisador. Que não se preocupe, você fica muito nervoso com isso. O único que você tem que decorar por enquanto é o ácido fúrico. Porque quando ele fala assim, ó, um composto foi tratado com ácido fúrico a quente, é desidratação. Mas aqui ele te dá. Ninguém é obrigado a ficar decorando catalisador. Você não está fazendo um curso de química. Você está fazendo um curso de aprendizado de química para o vestibular. Então você usa o hidróxido de potássio em meio álcool. Certo? Isso aqui tem um nome, chama potassa alcoólica. Ok? Potassa alcoólica. Quando você faz isso, o que acontece? Você vai ter a reação de eliminação que vai tirar o hidrogênio junto com o cloro. Ah, eles vão sair os dois sim, certo? E vai sair com o hidrogênio vizinho. Nesse caso aqui, eu fui bonzinho com você. Eu coloquei somente um vizinho, mas se tivesse dois, né? A gente opta pelo aquele que tem menos hidrogênio. Lembrou dessa dica? Não pode esquecer. Então vai sair aqui, certo? O H com o cloro vai sair de carbonos diferentes. E acho que você já percebeu. Ah, Debs, é muito parecido com a desidratação. Que tipo? Que tipo? Intramolecular. Então vai sair o cloro e vai sair o hidrogênio e vai formar a dupla. Pronto, você acabou de entender que é outro processo de sintetizar e de obter os alcenos, que também são chamados às vezes de alquenos em função da alquimia. Então você tem a formação do HCl e forma o alceno correspondente. Então o que era cloroetano ficou eteno, ficou etileno. Olha como é tranquilo, gente. Olha como é fácil. Puxa vida, professor, como fica lógico, né? Tá? Agora, olha uma coisa interessante. Esse tipo de haleto orgânico, ele é chamado de monohalogenato, certo? Porque eu posso ter, por exemplo, dihalogenato. Olha só. Se eu, por acaso, colocar desse jeito, eu estou fazendo um dihalogenato.
certo? E uma coisa interessante que eu queria que você registrasse aí. Esse composto chama 2,3-diclorobutano. Pelo fato dele ter mais cloro do que o monohalogenado, ele é mais reativo. E agora presta atenção. Agora eu preciso de vocês aqui. Gente, quando eu tenho um dihalogenado, ele pode sofrer reação de eliminação. Só o dihalogenado. Mas se for dihalogenado, vicinal. O que é vicinal, Debs? Vicinal é vizinho. Ah, então quer dizer, se eu tivesse, por exemplo, esse mesmo composto, um cloro aqui, outro cloro aqui, eu não faria reação de eliminação? Não. Não. Eu só consigo fazer a reação de eliminação em haletos de alquilas se ele for monohalogenado na presença da potássio alcoólica. E é lógico, você percebeu que ele tem que ter pelo menos 2 carbonos. Cloreto de metila não vai sofrer essa reação de eliminação, porque não vai formar alceno. Já explicamos isso, certo? Agora, se você tiver, por exemplo, esse halogenado aqui, ó, certo? Ele não é vicinal, ele é chamado de alternado. Agora, se você tem o vicinal, que é colocar os 2 próximos, se você vem aqui, moçada, e coloca na presença do zinco, você consegue fazer a reação de eliminação. Guardem isso, por favor. Quando alguém perguntar para vocês reação de eliminação sem ser desidratação, qual que é? Reação de eliminação de haleto orgânico. Certo? E como que pode ser? Se for monohalogenado, nós vamos utilizar a potássio alcoólica. Dihalogenado, nós vamos tirar esses 2 cloros junto com o zinco. Numa autêntica reação que vai formar cloreto de zinco mais o alceno correspondente. Observem que vai formar aqui a ligação dupla. Ele vai fechar aqui o que era 2,3-diclorobutano, passou a ser but2-eno. Autêntica reação de eliminação. Você eliminou através do zinco, certo? Guardem isso aqui. Lógico que é muito comum os alunos me perguntarem, Debs, a gente estuda muita coisa, né? E então eu gostaria que você desse uma dica. O que seria mais importante do que nós já vimos de reação até agora? Poxa, nós já vimos reação de adição, onde você adiciona, por exemplo, hidrogênio de um alceno para virar alcano. Quando você adiciona halogenidretos, onde o hidrogênio vai no mais hidrogenado da dupla, halogênio no menos. Depois nós falamos de alcino, reação de hidratação de alcino, que é importantíssimo. Mas quando você fala em reação de eliminação, qual a reação que você acha que é importante? A reação de eliminação importante é a reação de desidratação de álcool. Aquela é que cai. Mas o que você não pode levar, em termos de conhecimento, por exemplo, no vestibular, que a única reação de eliminação é a reação de desidratação. Certo? Lógico que a desidratação é a reação mais importante, mas nós podemos ter reação de eliminação de haletos de alquila. Haletos monos, haletos e dialetos. Agora, por favor, o único dialeto que sofre reação de eliminação, dialeto, é quando ele for vicinal. Porque se eles estiverem muito longe, sai o cloro aqui, não tem como você organizar essa formação de estabilidade. Agora, quando você tem eles vizinhos, sai aqui, forma uma dupla. Entenderam? Então, moçada, tá aí, reação de eliminação para vocês, um módulo relativamente tranquilo, tá? Tenho certeza que você não vai ter nenhum problema com desidratação de álcool intra e intermolecular, desidratação intermolecular de ácido carboxílico e reação de eliminação de haletos de alquila, tá? Bem tranquilo, certo? Para que você tenha excelentes provas. Um abraço.